Prezados irmãos e irmãs, sábado da 28ª semana do Tempo Comum, palavra certa na hora certa. A leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 13 e de 16 a 18. O Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Santo Evangelho segundo São Lucas 12, de 8 a 12. São Paulo já tinha aludido a Abraão, o patriarca na fé. Agora está sublinhando a diferença entre a lei e a justiça que vem da fé. Aqui é combatida a pretensão de muitos cristãos dos primeiros tempos que queriam permanecer à sombra do judaísmo, continuando a observar a lei e as outras práticas. São Paulo adverte que as promessas feitas um dia a Abraão, conforme Gênesis capítulo 18, não tinham absolutamente conexão com a observância da lei, sobrevinda muito depois, mas com a fé do patriarca. Então, primeiro veio a fé, a lei veio depois. Então, não foi em virtude da lei, mas da justiça obtida pela fé, que tanto a Abraão quanto a sua descendência, foi feita a promessa de que havia de receber o mundo em herança. Daí que é da fé que depende a herança, que está claro no versículo 13 e também no 16. A promessa de Deus é livre e incondicionada. Depois, a fé é o único caminho que leva à justiça. Então, os filhos de Abraão não são os que vivem de acordo com as exigências da lei, mas os que acolhem o dom da fé. Esses sim são genuínos herdeiros de Abraão, os que aprenderam dele a fé e não apenas a obediência à lei. Nossas pobres experiências de fidelidade nos tornam desconfiados. Nem sempre fazemos experiências profundas de fidelidade. Nem sempre sustentamos a nossa fé em graves provações. Abraão esperou contra toda esperança. Nós, muitas vezes, cheios da esperança, e hoje que vemos a esperança em pessoa, pois Jesus já veio, mesmo cheios de esperança, não sabemos esperar. São João Paulo II dizia que quem não sabe esperar um dia, não vai saber esperar por muito tempo. Defendemos-nos muitas vezes, de muitas maneiras, até mesmo de Deus, com urbanidade ou com a observância de algum regulamento que salva as aparências e impede um encontro leal em profundidade. Mas o reino de Deus não se desenvolve através de processos burocráticos. Não são os honestos funcionários que o fazem progredir, mas as pessoas que alimentam a esperança no Senhor e estão dispostas a segui-lo por caminhos imprevisíveis. Aqueles que, como Abraão, fazem da própria vida uma resposta de contínua confiança à fidelidade de Deus. No Santo Evangelho, vemos um texto onde São Lucas reúne um conjunto de palavras de Jesus para encorajar os cristãos que enfrentam as perseguições e os desafios do mundo. E aqui lhes oferece critérios de comportamento. É preciso enfrentar o presente
com uma perspectiva escatológica, porque o hoje determina a eternidade. Uma vez que não há outro nome além do de Jesus dado aos homens, para que sejam salvos. É o que conferimos em Atos dos Apóstolos 4:12. Então, a salvação oferecida por Deus depende do reconhecimento público de Jesus. Este evangelho ele pertence a um conjunto de ditos de Cristo, cuja redação parece bem anterior aos evangelhos. E consta de duas partes. Os primeiros versículos mostram a fidelidade com a qual Cristo dará prova para aqueles que lhe forem fiéis. Os últimos insistem junto aos cristãos para que não se deixem abalar pelo medo ao serem perseguidos. Peçamos a Deus a graça de termos a mesma coragem de Santa Margarida Maria de Alacoque, de Santa de Virgens, e que sejamos uma igreja que confessa, para podermos chegar a ser a igreja que deve ser sinal de salvação. Rezemos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, Mãe missionária, e São José, protetor da família, inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.